A gente vai falar um pouco sobre a cromatografia gasosa. Nosso grupo é o grupo 4. Eu vou dar uma breve introduzida no tema e depois o pessoal vai falar sobre como funciona e vão trazer um estudo de caso que é de um artigo. Bom, para dar uma breve introduzida, é um importante método físico-químico capaz de separar, a partir das interações, identificar, através do tempo de retenção e quantificar, usando a curva de calibração do pico, identificando a concentração do componente. Acoplando esses três principais fatores, a gente consegue entender o porquê dessa técnica ser tão utilizada. Ela é uma técnica de separação e análise de misturas de substâncias voláteis, o qual os componentes a serem separados, eles são divididos em duas fases, possibilitando de maneira rápida e mais eficiente uma série de separações extremamente difíceis que os métodos tradicionais não conseguem efetuar. Apesar de ser uma técnica de alta tecnologia, a cromatografia gasosa usa o mesmo princípio de todas as outras cromatografias, ou seja, é um processo no qual uma mistura de substância pode ser separada graças à passagem de uma fase móvel, gasosa, que transforma a amostra da fase estacionária através da coluna de separação até o detector, onde as substâncias separadas são detectadas. Aí eu trouxe uma imagem representativa aqui desse instrumento. Bom, então falando agora sobre como funciona o processo de separação da cromatografia gasosa. Bom, nesse processo possui a fase móvel, que é dado por um gás. Esse gás ele deve ser inerte aos componentes da mistura analisada, porque ele vai funcionar apenas como gás de arraste. Os gases mais utilizados são o gás hélio, ou o gás nitrogênio, mas também o gás hidrogênio e o argônio podem ser utilizados. Isso vai depender, isso vai variar de acordo com o detector ou o analito. Já a fase estacionária, ela deve interagir com os componentes. Como a gente pode notar aqui nessa figura, esse componente azul foi o que mais interagiu, porque ele interagiu primeiro, então ele foi o que mais interagiu com a fase estacionária. Já esse roxo foi o que menos interagiu. E como vai funcionar o tempo para ser mostrado no cromatograma? Bom, quanto mais o componente interagir, mais tempo ele vai levar para chegar no detector. Então, ele vai ser o último a ser detectado. Bom, o analito, ele deve ser volátil e termicamente estável. Ele deve ser volátil até uma temperatura de 300 graus. E ele deve ser termicamente estável porque ele não pode deteriorar conforme acontecer a análise. E a compatibilidade do equipamento, ele deve funcionar como um todo com os componentes analisados. Bom, esse é um exemplo de um cromatograma que ele detectou 3 componentes. Então, o cromatograma ele possui no eixo Y um sinal e no eixo X um tempo. Essa linha, antes desse primeiro pico, é o tempo de volume morto. Aqui é onde não foi detectado nenhum componente. Esse primeiro pico é onde foi detectado o componente que menos interagiu com a fase estacionária. E a integral, a somatória da área desse pico, ele dá a concentração desse componente. Então, conforme maior for esse pico, maior for a área dentro desse pico, maior vai ser a concentração do componente dentro dessa mistura analisada. E quanto mais tempo ela demorar, quer dizer que mais ela interagiu com a fase estacionária. E quanto mais rápido aparecer, quer dizer que menos ela interagiu com a fase estacionária da coluna cromatográfica. Olá, meu nome é Nauman Simplício e eu vou falar sobre o cromatógrafo a gás. O cromatógrafo a gás ele não tem nada mais nada menos do que essa estrutura aqui, que seriam 6 partes. A primeira parte seria essa, a fase móvel. A segunda parte seria a injeção. A terceira parte seria a coluna cromatográfica. A quarta parte seria o detector. A quinta parte seria o sinal que vai ser enviado para a gente. E aqui a sexta parte seria o cromatograma em si, que é o resultado que a gente espera. Vamos começar então da fase móvel. O que é a fase móvel? A fase móvel, como a Chayane disse ali atrás, seria a liberação desse gás. E a liberação desse gás não pode ser nada que interfira mais para frente. O que eu quero dizer? Por exemplo, se a gente jogasse ali H2O. O H2O podia hidrolisar alguma coisa ali na frente. Poderia. Então, o que a gente poderia jogar ali dentro aqui? Um hélio, um hidrogênio, um nitrogênio, um negócio que não interferia mais para frente, entendeu? Então, ok. Esse gás vai seguir por esse tubinho aqui, vai vindo por aqui. A gente já vai para a segunda parte agora. A segunda parte seria a injeção. Aqui a gente vai injetar o produto que a gente quer dentro do nosso cromatógrafo a gás, que ele vai cair dessa seringa. E quando ele bater aqui nessa parte, ele já vai ocorrer a vaporização. E no que vai ocorrer a vaporização, ele vai subir aqui para cima. E no que ele subiu, como eu disse, tem um gás vindo por esse tubinho. Então vai juntar com esse gás e jogar para baixo, que vai entrar na coluna cromatográfica.
Aí você vai perguntar, mas por que evaporou tão rápido quando eu joguei da seringa? Aqui embaixo, nessa coluna cromatográfica, vai ter um forno. E esse forno vai deixar aqui muito, muito quente. Por isso que vai bater aqui e já evaporar. Enfim, aqui vai entrar então. E aqui dentro a gente pode ter os dois casos aqui. Que seria a coluna empacotada, que dentro dela seria um sólido pulverizado, de fase estacionária líquida ou sólida. Ou a coluna capilar, que seria internamente recobertas com filme fino, de fase estacionária do mesmo estilo, que seria sólido ou líquido, e passaria por essa etapa aqui. Aqui é muito importante ver a temperatura, porque a temperatura pode acabar com a nossa amostra, digamos assim, então é muito importante ficar de olho para ver se não vai interferir em alguma coisa, ter uma temperatura muito alta. Aqui a gente vai para o detector. No detector a gente vai ter esses quatro tipos aqui, que seria de condutividade térmica, que seria o TCD, de ionização de chama, que seria o FID, que é o que a gente vai usar aqui no nosso artigo, a captura de elétrons e o fotometria de chamas. E ok, aqui vai fazer o detector, vai detectar os dados e vai mandar para cá. Aqui a gente vai mandar um sinal, eu creio que aqui seria a parte do computador já, que vai mandar um sinal para nossa tela do computador. E aqui já vai ser exibido para a gente o cromatograma. O cromatograma é o resultado final que a gente quer ter. Então, com isso, a gente finaliza essa parte. Muito obrigado. É fato que no Brasil existe um alto consumo de alimentos processados, independente da idade ou da classe social. E esse quadro é ainda mais preocupante porque esse tipo de alimento é servido diariamente nas escolas para as crianças. Esses tipos de alimentos incluem cookies, margarinas, pizzas congeladas, macarrões instantâneos e todo tipo de coisa que a gente come no dia a dia. E esses produtos, eles normalmente são produzidos a partir de óleos vegetais ou gorduras obtidas a partir de hidrogenação parcial ou interesterificação química ou enzimática. E esse tipo de produto normalmente forma os ácidos graxos trans ou saturados, que são muito prejudiciais à saúde. Esse tipo de gordura normalmente se aloca nas artérias, podendo causar um infarto e aumenta muito a probabilidade de qualquer doença cardiovascular. Atualmente, existem tendo muitas discussões globais acerca dos perigos desse tipo de alimentação, o que vem mudando o perfil de consumo de alimento de toda a população. Isso influenciou várias empresas a buscarem alternativas para esse tipo de gordura e para esses tipos de processos químicos. As organizações de controle de comida de todo o mundo estão efetuando uma diminuição drástica na gordura trans produzida, e a estimativa é que daqui a uns anos ela seja totalmente zerada na produção de alimentos processados. Com esse fato, o objetivo do trabalho é quantificar o total de gorduras trans e identificar o perfil dos ácidos graxos em vários alimentos processados coletados no Brasil, além de investigar os níveis de gordura trans e agentes heterogênicos nesses alimentos. Olá, professor. Eu sou a Karina Lúcia e eu que vou estar falando sobre os métodos e os resultados do artigo em que eu e meu grupo escolhemos para apresentar neste trabalho. Bom, a composição dos lipídios ela foi determinada a partir da cromatografia gasosa, né? E foi utilizado um injetor programado numa temperatura de 260 graus Celsius. O detector também estava a 260 graus Celsius e foi utilizado o FID. A temperatura do forno ela foi programada a 80 graus Celsius a 250 graus Celsius. O hélio foi utilizado como um gás de transporte. E a coluna foi uma coluna capilar, né? Com a medida de 100 metros por 0,25 milímetros por 0,20 nanômetros. E, enfim, os resultados, né, a gente tem no nosso artigo contendo 3 tabelas. A primeira tabela, ela traz pra gente o teor dos ácidos graxos saturados e que foram analisados ali, dos alimentos analisados. A tabela 2, ela traz pra gente o teor dos ácidos graxos insaturados, né, nas amostras analisadas e também as gorduras trans encontradas em alguns alimentos. E a tabela 3, ela traz pra gente o teor total da gordura dos alimentos, né? E a conclusão que a gente tira analisando esses números, eu não vou falar um por um, porque são muitos números, né? E até peço perdão
pela visualização um pouco ruim, né, da tabela, mas eles trazem para nós que as indústrias hoje elas estão substituindo gorduras parcialmente hidrogenadas por ácido palmítico, que não é uma substituição muito saudável e deveriam buscar por mais tecnologias, por mais alternativas para serem desenvolvidas que façam, né, bem para a saúde humana, já que essas alternativas que eles têm encontrado não tá fazendo tão bem assim. E aqui estão as referências que nós utilizamos no nosso trabalho. Espero que tenha gostado e que nós tenhamos explicado corretamente e até a próxima!